Este é o vídeo de resolução de atividades da turma do 8º ano, livro Unidade 1, nas páginas 17 até a 19. Então acompanha o desenvolvimento desses exercícios com o teu livro para tu observar os enunciados então. Já no exercício 1, Paula comprou um vestido e para ganhar 10% de desconto, Paula pagou à vista. Se o vestido custa R$ 200, qual o valor pago por Paula? A gente observa as informações da seguinte forma: o valor real, o valor total do vestido é 200, né? Mas então corresponde a um percentual de 100%, é o total. O desconto é de 10%, né? Poderia ver qual o valor do desconto aqui, mas o que eu quero saber é quanto é que ela pagou pelo vestido, ó. Porque ela, para um pagamento à vista, ela ganha 10% de desconto. Então, na verdade, ela pagou o percentual, o total do vestido, menos os 10%, ela vai pagar 90% do vestido, certo? Então, eu quero relacionar o valor pago pela Paula, né? Eu poderia descobrir o valor do desconto e abater dos R$ 200, mas aqui em X eu coloco aqui aquele valor que eu quero descobrir então. Então eu tenho duas colunas, um de valor, outro de percentual. Então o valor de R$ 200 corresponde a 100%. E o valor do pagamento à vista, que eu vou representar por X, representa 90%. Então assim a gente consegue, né? Então, a regrinha básica para isolar a variável x, passa uma vertical em cima do x, uma horizontal em cima do x. O x vai ser igual à multiplicação daqueles números que foram marcados, ou seja, 200 vezes o 90, e dividido por aquele número que não foi marcado pela horizontal e pela vertical, que é o 100, né? Então, 200 dá para dividir por 100, fica 2, e 100 dividido por 100 fica 2 também. O pagamento à vista, o valor do pagamento à vista é x igual 2 vezes 90. Pagamento à vista, o pagamento com 10% de desconto é 180. E assim responde a questão 1. Poderia ter calculado o desconto? Sim. Se eu colocasse o desconto, 10% de 200, vai R$20. Eu teria que abater 200 menos 20, daí dá os 180. Aqui a gente já descobriu o que estava se perguntando, né? O que estava perguntando era o valor do vestido à vista, 180. Vamos passar para o exercício de número 2. Muito bem, no exercício de número 2, diz que Camilo e Raul moram em um apartamento e o aluguel é de R$ 500 por mês, mas com um reajuste ele vai passar a valer 530 por mês. Esqueci de botar o barra mês ali, mas 530 por mês. E daí quer saber qual o valor do reajuste. Então, para responder o reajuste, eu tenho que saber qual o percentual de reajuste. Eu consigo observar o valor do reajuste. Eu tomo como referência o valor que ele paga hoje, que é de R$ 500, isso aqui é o total, né, 100%, mas o valor do reajuste seria os R$ 530 menos os R$ 500. O valor do reajuste, então, é de R$ 30. Eu poderia calcular o aluguel com reajuste, qual é o percentual. Então vai ser mais do que 100%, porque 100% é 500, 530 passa dos 100%. Mas a questão de número 2 está perguntando o percentual do reajuste. Eu tenho o valor do reajuste, que é 30, e posso colocar aqui, ó, R$ 500 corresponde a um percentual de 100%, e eu quero saber o percentual do reajuste. O reajuste é 30, coloco X aqui. Lembra? Vertical, horizontal no X. Vamos escrever aqui que o X vai ser igual à multiplicação daqueles números que foram marcados. 30 vezes 100. Tudo isso dividido por aquele número que não foi marcado. Tá?
que é o 500. 100 dá para dividir por 100, 500 dá para dividir por 100 também. Fica 30 vezes 1 dividido por 5. 30 dividido por 5 é 6. Lembra que tu encontrou 6 aqui, ó, na coluna do percentual. A resposta é reajuste. Opa, deixa eu escrever direitinho aqui. Reajuste de 6%. Isso significa que o aluguel com reajuste corresponde a um percentual de 106%. Porque tu estava com 100%, teve um reajuste de 6%, fica o aluguel com reajuste de 106%. Aqui responde, então, a questão de número 2 ali na página 17. Vamos passar para a questão de número 3 na página 18. Questão de número 3, então. Diz assim, uma banca de jornal fez uma promoção para acabar com o estoque de figurinhas. Compre 50 figurinhas por R$10 e ainda tu ganha 15 figurinhas, né? E daí quer saber em porcentagem quanto a pessoa que aproveitou a promoção terá economizado. Daí, toda a questão é a seguinte, ó. Tu tem o valor promocional, o valor normal da figurinha, que seria distribuir esses R$10 para 50 figurinhas, e o valor promocional da figurinha, que seria distribuir 50 mais 15, 65, R$10 para 50 mais 15, para 65 figurinhas. Se tu distribuir 10 figurinhas para 50, o valor normal da figurinha, 10 dividido para 50, né, dá 1 dividido por 5, que é 20 centavos, né? R$10 por 1, se tu pega o número 1 e divide em 5, 20 centavos. Não tem problema trabalhar com 20 centavos ou a fração aqui. Eu vou preferir trabalhar com a fração e eu vou mostrar para vocês por quê. Justamente aqui no valor promocional da figurinha. O que acontece com o valor promocional da figurinha? O valor promocional da figurinha eu tenho que distribuir R$10 no total de 65 figurinhas. Esse valor promocional aqui é mais barato do que os 20 centavos, que 1/5, né? do que 1/5, né? Então, o valor promocional da figurinha. O problema é que isso aqui vai dar uma dízima periódica, 10 sobre 65. Vamos dividir por 5 em cima, vamos dividir por 5 embaixo. Então, eu teria aqui 10 dividido por 5 dá 2, e 65 dividido por 5 dá 13. Ao todo, para eu comparar a economia, eu tenho que saber a diferença de preço. Se eu dividir 2 por 13, vai dar uma dízima periódica aqui, deixa eu ver, ó. 2 dividido por 13 dá dá aproximadamente 15 centavos. Aqui eu pago 20 centavos e aqui aproximadamente 15 centavos, 0,15, 13, vai dar uma dízima periódica aqui, certo? Mas para eu saber quanto é que eu economizei, eu tomo como base os meus 20 centavos como 100%, já vou botar aqui, ó, os meus 20 centavos, que é 1/5, como 100%, e esse valor, aproximadamente 15 centavos, eu tenho que fazer com a diferença de preços. Bom, se eu tomar isso aqui como uns 15 centavos, a diferença de preços é de 5 centavos. Mas se eu utilizar a fração, eu vou ter um valor mais preciso. Daí eu posso aproximar só no final da conta. Então, o que vai ser a diferença de preço? O valor mais caro, que é 1/5, que é os 20 centavos, menos o valor promocional, que é 2/13. Isso aqui é a diferença de preços que vai ser a minha economia. Então, aqui, ó, calculando o MMC entre 5 e 13, dá 65. 65 dividido por 5 dá 13, vezes 1 dá 13. 65 por 13 dá 5, vezes 2 dá 10. Então, 13 menos 10, a diferença de preço vai dar 3 em relação a 65. Esse aqui é o valor da minha economia.
3 dividido por 65. Estou fazendo na calculadora aqui, dá aproximadamente 5 centavos, 0,04615, dá uma dízima periódica aqui. 3 com 65 o valor da economia. E eu quero saber o percentual da economia. O valor da economia é 3 sobre 65. E eu coloco o X aqui para saber o percentual da minha economia. Ó, vertical no X, horizontal no X. X igual 3,65, 3 sobre 65, vezes o 100, que está marcado ali, e tudo isso dividido por 1/5. Muito bem, copia a primeira, que é 3 sobre 65 vezes 100, e inverte a segunda, 5 sobre 1. Divide por 5 em cima, divide por 5 embaixo. X igual a 3 vezes 100 vezes 1. 65 dividido por 5 dá 13 vezes 1. Eu tenho o percentual da economia, o resultado 300 dividido por 13. Se tu dividir 300 por 13, na coluna do percentual ali, tu vai encontrar aproximadamente 23, alguma coisa por cento. Deixa eu colocar ali na calculadora. Ó, 300 dividido por 13, dá uma dízima periódica também, aproximadamente 23,07, tá? Ou 0,8. 23,07%. Esse aqui é o valor da economia com uma precisão só ao final do cálculo. Se tu utiliza um número decimal e uma aproximação aqui para o valor promocional da figurinha, daí vai dar uma diferença de 5 centavos. Então tu tem 20 corresponde a 100, 20 centavos corresponde a 100, 5 centavos corresponde a X, tu vai encontrar um total de 25% de economia. Mas, com cálculo de frações, então, utilizando a fração, no final, tu observa, tu tem uma precisão um pouquinho maior, melhor, né? Só ao final, fazendo o resultado 300 dividido por 13, então é a economia de 23,07%. Uma excelente aproximação nesse exercício de número 3. Vamos passar para o exercício de número 4. Muito bem. O exercício de número 4, uma escola realizou uma pesquisa, são 500 alunos, que ele vai representar o total, o percentual total, matriculados, né? E daí eles tinham que responder entre os esportes apenas um esporte preferido. E daí, acompanhando o desenvolvimento ali no teu livro, tu observa ali o gráfico, né? O futebol de salão, fazendo a interpretação do gráfico de setores ali. Futsal 40%, basquete 15%, vôlei 30%, handebol 10% e outros 5%. Então, e as perguntas são dadas qual é o número de alunos que preferem determinado esporte, com exceção do item D ali, que eles colocaram assim a pergunta: quantos alunos preferem handebol e outros, né? Na verdade, o conectivo está equivocado ali, porque a pergunta seria: quantos alunos preferem handebol ou outros? Daí tu junta os dois conjuntos, que são disjuntos, né? Porque ou ele prefere handebol ou ele prefere outros esportes, né? Com exceção desses outros aqui, mas outros fora desses aqui, né? Que são complementares a esse aqui. Então, o conectivo correto seria ou, né? Não e, porque não tem como tu escolher um esporte só e dizer que eu gosto de handebol e outros, tá? Não pode ser e outros. Então, tu quer juntar os dois, seriam outros. Com exceção do item D, então, que a gente faz essa ressalva. Mas, para resolver todos os itens, eu vou completar essa tabela aqui e vou fazer, como eu vou variar aqui futebol, os percentuais no futebol, basquete, vôlei, handebol e outros, inclusive em outros, eu já
estabeleço aqui, ó, que 500 alunos, o percentual é de 100, né? 100%. Daí eu quero saber o número de alunos em cada esporte. E o que eu vou variar então? Eu vou variar o esporte escolhido aqui, ó. Então eu vou usar sempre a mesma, eu botei a letra E aqui para representar cada um dos esportes. Eu vou usar sempre a mesma regra para o item A, para o item B, para o item C e o D também, né? Ó, uma vertical no X e uma horizontal no X. O X vai ser igual ao 500, é um número marcado, vezes o percentual do esporte, que eu vou representar pela letra E, ficou bem em cima aqui do tracinho do E. E tudo isso dividido por 100. E eu posso ainda simplificar isso aqui, ó. Dá para dividir por 100 em cima, dá para dividir por 100 embaixo. Então, o percentual do esporte vai ser 5 vezes E, 5 vezes o número de alunos, na verdade, perdão. O número de alunos vai ser 5 vezes o percentual do esporte. Então, eu calculei para todos, né? Claro, no item D eu vou ter que fazer uma soma. Vamos passar para o item A. O item A pergunta o seguinte: quantos alunos preferem futebol de salão? Então, eu já resolvi aqui o percentual para todos os esportes. Então, o número de alunos que preferem futebol de salão, futsal, né? Então, o X vai ser 5 vezes o percentual do futebol, do futsal, que é 40. Então, x igual a 5 vezes 40, 200. 200 alunos preferem futebol de salão. No item B, pergunta, quantos alunos preferem basquete? Basquete, então, eu vou usar x igual a 5 vezes o percentual do basquete, que é 15. X igual a 75 alunos. Muito bem. E no item C? No item C, quantos alunos preferem voleibol? Então, x vai ser igual a 5 vezes o percentual do voleibol. X igual a 5 vezes 30, dá 150 alunos. No item D, então, que eu vou ter que juntar quantos alunos preferem handebol ou outros, ou escolheram outros complementar a esses aqui, né? Então, seria x igual a 5 vezes, agora soma de percentuais, handebol 10 e outros 5, né? Já que são disjuntos esses conjuntos. Então, vai ser 5 vezes 15, que dá 75 alunos. A mesma quantidade de alunos do basquete, né? Muito bem. E daí a gente responde todo o exercício de número 4. Vamos passar para o exercício de número 5. Questão de número 5. Então, um concurso público é necessário ter um aproveitamento de 75%, são 60 questões na prova, e para avançar para a próxima fase, tu tem uma tabela, né? Então, da primeira fase aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas com seus números de acertos, no item A pede o percentual de acerto. Então, para resolver esse item, a gente vai fazer parecido com o que a gente fez no exercício de número 4, né? Que a gente colocou para qualquer número de acertos. Então, vamos colocar assim, ó, as questões, 60 questões, equivalem a um percentual, a 100%, é o total das questões. E para calcular o percentual de acertos, então, eu quero variar aqui os acertos, eu vou representar pela letra A, e eu quero saber, na letra X, o percentual. É esse que eu quero saber aqui. Percentual para acertos de cada um. Então, o item A, uma vez vai valer 52, outra 46, 41, 51, 38 e 29, né?
como é que eu resolvo esse percentual? Vertical no x, horizontal no x. X vai ser igual à multiplicação do número de acertos por 100 e o resultado dividido por 60. Melhor ainda, dá para dividir por 10 em cima, por 10 embaixo. X vai ser igual a 10 vezes o número de acertos divididos por 6. Então, para saber o percentual de cada um deles aqui, de Helena, Rafael, Bianca, Daniel, Jonas, Marcelo, eu vou pegar o número de acertos, multiplicar por 10 e dividir por 6. Ah, outra coisa. Ó. Bom, multiplicar por 10 é melhor. Então, eu pego 52 vezes 10 e o resultado divido por 6. Então, o percentual de acertos aqui da Helena é 520 dividido por 6, né? 520 dividido por 6, dá para simplificar? Dá para simplificar em cima, dá para simplificar embaixo. Tu tem 520 dividido por 6, aproximadamente 86,6%. Então, muito bem. Para o Rafael, então. Para o Rafael, tu vai ter 10 vezes, ó, pegando aqui, ó, 10 vezes o 46, ou 46 vezes 10, dividido por 6. Né? Ou seja, 460 dividido por 6. 460 dividido por 6, vai dar uma dízima periódica também, 70, aproximadamente, vamos botar um símbolo de aproximado aqui, ó, aproximadamente 76,6%. Para Bianca, 10 vezes o acerto é 41, 10 vezes de 41 dividido por 6, ou seja, 410 dividido por 6. 410 dividido por 6, 68, aproximadamente 68,3%, com uma casa decimal, uma dízima periódica também. Vamos ver Daniele. Daniele, 10 vezes o número de acertos dividido por 6, 510 dividido por 6. 510 dá para dividir por 6, por 3, e 6 dá para dividir por 3. Ah, os dois dá para dividir por 6. 510 dividido por 6 dá exatamente 85. Simplifica por 3 primeiro, 170 por 2, e 170 por 2 dá 85%. É o percentual de Daniele. Vamos ver o percentual de Jonas. 38 acertos, ou seja, 10 vezes 38 dividido por 6, seguindo essa ordem aqui para o percentual de cada um deles. Então, dá 380 dividido por 6. Ó, 380 não dá para dividir por 3, mas se tu quiser simplificar por 2, dá para simplificar por 2, tá? Daí dá 190 dividido por 3, dá aproximadamente 63,3%. Tá? O percentual, então, de aproveitamento. E agora o Marcelo. 10 vezes o número de acertos de Marcelo dividido por 6. Usando essa regrinha aqui. Então tá, ó, vamos lá. 10, 290... vai dar 290 dividido por 6, 48, aproximadamente 290 dividido por 6, dá para simplificar por 2, dá aproximadamente 48,3%. Um aproveitamento muito baixo, né? Abaixo da média. Sim, se são 60 questões, a média seria 30 questões. Então, o item A, os percentuais de todos eles. Vamos passar para o item B. Muito bem, o item B pergunta assim, na página 19 ali.
Quais candidatos conseguiram avançar para a próxima fase do concurso? Lembrando que o aproveitamento tem que ser de 75%. Se a gente começasse a questão pelo item B, quais tiveram aproveitamento acima de 75%, o que nós poderíamos fazer? A gente poderia fazer o seguinte, verificar 60, o número de questões, 60 e o percentual, 100%, e 75% corresponde a quantas questões? Daí eu ia verificar pelas questões, daí vocês vão ver aqui, x igual 60 vezes 75 dividido por 100. Dá para dividir por 10 em cima, por 10 embaixo. Dá para dividir por 5 em cima, dá para dividir por 5 embaixo. Eu fiquei com 6 vezes 15, 75 por 5 dá 15. E 10 dividido por 5 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. X igual a 3 vezes 15, x igual a 45 questões. 45 questões dá o limite de 75% de aproveitamento. E daí, então, todo mundo que ficou com 45 acima, ou exatamente 45%, eu digo que passou para a segunda fase, que o aproveitamento é 75%. Daí eu posso ver nas questões, Helena passou, Então, Helena teve 52 questões acima das 45 questões, pode ver, o percentual dela acima dos 75%. Rafael também passou para a segunda fase. 46 questões é acima das 45 questões, 76,6% é acima de 75%. Passou. Bianca não passou para a segunda fase. Daniele passou para a segunda fase. 51 questões é acima das 45 questões, pode ver, o percentual dela 85%. Jonas, 38 questões, abaixo das 45 questões, não passou para a segunda fase, o percentual de aproveitamento, 66,3%. E Marcelo, 29 questões, está bem abaixo das 45 questões, o aproveitamento com certeza é menor do que 75%. Então, se eu começasse pelo item B aqui, se não precisasse calcular, no item A calcula, calcula o percentual de acerto de cada um, certo? Se eu começasse pelo item B, que pergunta assim, quem é que passou para a segunda fase, eu calcularia o total de questões, então, para 75 de aproveitamento e ia no total de questões para responder o item B, que Helena, Rafael, Daniele passaram para a segunda fase. Vamos passar então para o exercício de número 6. O exercício de número 6 sugere duas situações, E para ver qual é a mais vantajosa. Então, na primeira situação, um cliente recebe o desconto de um produto de 20%. E a segunda situação, 2 descontos de 10% sucessivo. Então, qual é a ideia que eu tento passar aqui para vocês? A ideia é a seguinte, tu pode escolher o valor do produto que tu quiser, certo? Então, eu vou generalizar. Quero que o meu produto seja 200. O que vai acontecer? Tu vai ter que usar 200 aqui, 200 aqui e 200 aqui. E aqui vai ser outro valor, mas 200 aqui na primeira situação, certo? Se tu quiser usar 500, pode usar o valor que tu quiser. Eu vou generalizar, porque daí a gente vai enxergar para qualquer valor. Eu vou chamar esse valor de P de produto, de preço, o que tu quiser. Então tá, e um desconto de 20%, certo? Então aqui eu vou descobrir qual vai ser o valor do novo produto, Então, com um desconto de 20%. Então, para não ficar riscando aqui, imagina aqui, P vezes 100 menos 20 dá 80. Então, vai dar
P vezes 80 dividido por 100. Então, o meu produto com 20% de desconto, ele vai ficar 80% do valor. Eu vou pagar 80% do valor. Ó. Então, vai ser o produto vezes 80 dividido por 100. Ou seja, eu vou pagar 80% do produto. Tá? Vamos ver aqui nessa situação. O mesmo produto, daí o valor que tu utilizou aqui, tu pode utilizar aqui. O mesmo valor de produto, P, corresponde a 100, e eu vou descobrir aqui com 10% de desconto. Então, X, nessa situação aqui, o produto vai começar a valer P vezes 90, né? 100 menos 10, P vezes 90, e tudo isso dividido por 100. Então, quando eu ganho o primeiro desconto de 10%, eu passo a pagar 90% do valor. Então, no segundo desconto, eu vou ter esse P aqui, vezes 90, dividido por 100. Ficou horrível ali. Agora eu vou ganhar um novo desconto de 10%. Vamos ver o X aqui. Esse aqui é outro X, né? Então, X vai ser igual esse vezes esse dividido por esse. Então, tá, ó. P vezes 90, tem que até ver se fecha o tempo ali, tá? Vezes 90 e dividido por 100. X, bem rapidão aqui, ó. Aqui, 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 aqui. P vezes 81 por 100. Então, nessa situação aqui, eu estou ganhando um desconto de 9%. E nessa situação aqui, eu estou ganhando de 19%. E aqui eu estou ganhando 20%. Fechou.